Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dividir com vocês o relato que aconteceu aqui em minha cidade natal, no interior de Minas Gerais, na década de 1990. Digo hoje porque tem várias histórias para dividir com vocês. Então, hoje é só a primeira delas. Havia em nossa cidade uma mulher que eu não vou citar o nome em respeito à sua memória, mas vou lhes contar o que aconteceu com ela e posteriormente com a sua filha. Essa mulher era divorciada, mãe de 3 filhos e conhecida por todos na cidade. Afinal, cidade do interior, todos se conhecem. Bem, sendo ela uma mulher divorciada, ela se envolveu com um homem casado dali da cidade mesmo. Obviamente, aquilo era um romance secreto, mas ela acabou engravidando e isso não seria nada demais se não fosse o caso de ser o filho de um homem casado. Logicamente, ela teria que revelar o nome do pai da sua criança. Seria uma vergonha para todos e até atrapalharia o casamento desse homem. Ela poderia ter levado a gravidez adiante, mas com medo de ficar mal falada, ela resolveu fazer um aborto. Contando com a ajuda de sua mãe, que era uma mulher má e conhecedora de todos os tipos de chás e ervas, ela tomou algumas misturas, realizando assim o seu terrível intento de interromper a gestação daquela vida inocente. O que ela não esperava era que aquele combinado desastroso de ervas a faria passar muito, mas muito mal. Ela tomou aquele preparado, abortou aquela pobre criança, mas logo em seguida, como um castigo, ela começou a passar mal e a sua mãe tentou de todas as formas socorrê-las com aquelas ervas que ela tinha em mãos, mas aquilo não foi o suficiente. Então, vendo a sua filha já passando mal e muito debilitada, aquela mulher resolveu levá-la até o hospital. Ela deu entrada e a enfermeira que a atendeu e prestou os primeiros socorros disse que seus sinais vitais eram bem fraquinhos. O médico foi chamado a atendê-la e quando ele bateu os olhos nela, de cara ele viu que havia alguma coisa errada. Ele é espírita e ele identificou que alguma coisa estava muito errada em seu comportamento e aquilo era espiritual. Esse médico deixou instruções para que fosse chamado mediante qualquer alteração do seu quadro de saúde. E no dia seguinte, ele foi informado que os seus sinais vitais já não existiam. Isso seria muito normal se não fosse o fato dela estar andando pelo quarto. Ela estava andando pelo quarto, balbuciando algumas palavras que ninguém entendia e era sempre com um olhar parado, no nada. Ela não respondia a nenhum estímulo e ficava, ora sentada na beira da cama, ora andando pelo quarto repetindo aquelas mesmas palavras estranhas. O médico nada pôde fazer para ajudá-la, porque, segundo ele, ela já estava morta e o que a mantinha de pé era uma entidade demoníaca que estava de posse do corpo dela. Ele chamou seus familiares, explicou a situação e os orientou a chamar o padre da cidade, que também era exorcista, para exorcizá-la e assim fazer o seu sepultamento. Assim foi feito. O padre foi até o hospital, fez o exorcismo daquela mulher e, em seguida, ordenou que preparassem-na para o seu funeral e que ele aguardaria na igreja para realizar a missa de corpo presente, como sempre fazia com todos os que partem. Eu não preciso dizer a vocês quais foram os comentários durante dias em nossa pequena cidade, né? Tudo bem. O funeral passou e tudo terminaria ali se não fosse um fato um tanto estranho que aconteceu 1 ano e meio após o seu falecimento. Dos 3 filhos que ela tinha, 2 eram homens e uma moça, essa com 15 para 16 anos de idade. E às vésperas de completar os 16, ela ficou muito estranha. Quase não conversava com ninguém, saía pouco de casa e ficava muito quieta pelos cantos.
Todos diziam que aquilo era uma reação normal de quem acabara de perder a sua mãe e não importaram muito com o fato. No dia anterior ao seu aniversário, ela saiu de casa dizendo que iria até a igreja rezar um pouco e assim o fez. Pouco tempo depois, ela voltou e não disse nada. Na manhã seguinte, quando sua avó entrou em seu quarto para acordá-la e parabenizá-la, ela viu que ela não se mexia. Ela estava morta. Aquela menina faleceu de forma muito estranha, pois ela não tinha nenhum problema de saúde, nunca se queixava nunca de nenhum tipo de dor. Sendo assim, o seu corpo foi levado para a autópsia e o laudo pericial do IML alegou morte por causa desconhecida. Novamente foi aquele burburinho na cidade. Todos diziam que ela faleceu de saudade da sua mãe, coitadinha. Dias depois, estando as beatas fazendo a faxina na igreja, encontraram uma carta aos pés de um santo e levaram-na até o padre. Mas é claro que antes de chegar às mãos do padre, essa carta foi lida por todas que estavam ali e não demorou nada para que o conteúdo dela fosse espalhado por toda a cidade. Essa carta era daquela garota que falecera uma semana antes, e nela estava escrito, dentre outras muitas coisas, que ela sabia que faleceria no dia do seu aniversário. Na época foi um alvoroço só. Todos se perguntavam como ela saberia o dia de sua morte, e se sabia, por que não disse nada a ninguém. Foi preciso que o padre convocasse uma reunião na igreja e ordenasse que aquele assunto não fosse mais comentado, e como ele é uma pessoa muito respeitada, assim o fizeram. O que será que aconteceu com essa menina? Por que será que ela faleceu no dia do seu aniversário? E mais, como é que ela saberia daquilo? A pergunta que fica é a seguinte: será que a mesma entidade maléfica que estava no corpo de sua mãe se apoderou da filha e a levou no dia do seu aniversário? O que realmente aconteceu, ninguém sabe. A única certeza que temos é que algo terrível e macabro aconteceu ali naquela família, mas ninguém nunca foi capaz de descobrir. Obrigado, Ellen, por narrar esse relato e obrigado aos amigos do canal Dois Mundos Paralelos pela paciência de ouvirem. Logo, voltarei com outros relatos. Boa noite e fiquem todos com Deus. E até a próxima!